A chuva de outono sempre trazia um resfriado. Depois do festival de meio outono, houve algumas chuvas que levaram embora o calor do verão. À medida que a temperatura baixava, os médicos do Palácio Imperial visitavam a mansão do mestre Ping-he com mais frequência. Dizia-se que o mestre Ping-he sempre tossia o dia todo e todos os médicos que saíam da mansão pareciam frustrados. O estado do mestre Ping-he não parecia bom. Os médicos disseram que ele provavelmente não conseguiria sobreviver neste inverno. A notícia de alguma forma se espalhou por toda a capital e se tornou assunto de fofoca entre os civis. Mestre Ping-he era conhecido como o homem mais bonito da capital. Por isso, muitas jovens se sentiram abatidas quando souberam que ele não tinha muito tempo de vida. Todas as noites, elas colocavam lanternas de lótus no rio como uma forma de orar por mestre Ping-he, desejando que ele pudesse sobreviver este ano. Isso também foi amplamente discutido na capital. As pessoas diziam que mestre Ping-he conquistou os corações de todas as jovens da capital com sua beleza. A fofoca de alguma forma chegou até Li Hengyuan e ele provocou Cheng Zeng, que tinha sido mantido em sua cama por causa de uma doença, muitas vezes por causa disso. Um dia, um médico imperial veio visitar Cheng Zeng como de costume. Enquanto tomava o pulso de Cheng, Li Hengyuan ficou ao lado com a ansiedade no rosto, inquieto. Depois que o médico terminou de medir o pulso, Li Hengyuan o seguiu logo atrás para fora. Dr. Zhang, Sua Alteza melhorou hoje? Li Hengyuan franziu a testa ferozmente. Recentemente, para cuidar de Cheng Zeng, ele ficava ao lado da cama de Cheng dia e noite. Com olheiras ao redor dos olhos, parecia cansado e abatido. Vendo o médico Zhang olhar para a cama, Li Hengyuan entendeu o recado e fechou a porta imediatamente para garantir que Cheng Zeng não pudesse ouvir a conversa. Assim que a porta foi fechada, o médico Zhang deu um longo suspiro e disse: Alteza, esteja preparado. Sua Alteza, bem, ele não conseguiu terminar a frase. Nem ele precisava. Com a condição de mestre Ping-he piorando a cada dia, ele provavelmente não sobreviveria neste outono, para não falar no inverno. Li Hengyuan entendeu a implicação do médico Zhang, que o fez quase cair no chão. Felizmente, King Yun reagiu a tempo de apoiar Li Hengyuan e ajudá-lo a se estabilizar. Dr. Zhang, bem, demorou um pouco até que Li Hengyuan conseguisse falar, seu tom frustrado. Tem certeza de que não há outra opção? O médico Zhang balançou a cabeça desamparadamente, dizendo: fiz tudo o que pude, mas... Li Hengyuan teve um vislumbre de esperança assim que ouviu a palavra mas e segurou a mão do médico ansiosamente, dizendo: mas o quê? Mas você pode tentar o Dr. Lian, da clínica Xuansu, Vossa Alteza. Há rumores de que ele é discípulo do médico que faz milagres, Lian Liqin. Talvez ele seja capaz de ajudar Sua Alteza. O médico Zhang teve de reconhecer a excelente habilidade médica do Dr. Lian da clínica Xuansu, já que o outro havia curado alguns casos complicados em poucos dias que considerava incuráveis. Não havia como negar que o Dr. Lian era um médico melhor do que ele. Eu sei sobre o Dr. Lian também. Na verdade, já fui à clínica dele algumas vezes, mas nunca tive a sorte de vê-lo, disse Li Hengyuan com frustração em seu tom. Ouvi dizer que o Dr. Lian nunca fez uma visita domiciliar ao paciente. Com a condição atual de Sua Alteza, ele não suporta o cansaço de viajar. Toda a tristeza e preocupação estavam escritas no rosto de Li Hengyuan. O médico Zhang se desculpou por não poder ajudá-lo com isso e foi embora. Nesse interim, Li Hengyuan avistou todos os espias escondidos nos cantos da mansão. Eles devem estar deixando a mansão para informar aos seus mestres o que acabam de ouvir. Como isso aconteceu muito recentemente, Li Hengyuan já estava acostumado a isso. Ao ouvir um som de tosse miserável vindo de dentro da sala, Li Hengyuan empurrou a porta e entrou rapidamente. Quando a porta foi fechada novamente, a preocupação no rosto de Li Hengyuan desapareceu em um instante. Ele caminhou até a mesa e pegou a receita escrita pelo médico Zhang. Com um olhar, ele percebeu que aquela não era uma receita para curar a doença de Cheng, mas para tirar sua vida.
Continha ingredientes medicinais que tinham efeitos tóxicos, que apesar de parecerem nutritivos, se alguém tomasse a decocção desses ingredientes medicinais com frequência por muito tempo, a toxicidade se acumularia em seu fígado e rins, o que levaria à falência de órgãos e eventualmente à morte. Cheng Zeng guardava todas as receitas escritas pelos médicos imperiais, e todas continham esse tipo de ingrediente medicinal, sem exceção. Li Hengyuan entregou a receita a King Un, dizendo: "Siga a receita e faça o medicamento para Sua Alteza." Independentemente de Cheng Zeng beber ou não, o remédio precisava ser feito de qualquer maneira. Caso contrário, como eles deveriam enganar os outros? Depois que King Un anotou o pedido e saiu, Li Hengyuan dirigiu-se até a cama e levantou o mosquiteiro. O mestre Ping He, que foi diagnosticado com uma doença terminal pelo médico, estava sentado na cama com as costas apoiadas na cabeceira e lendo um livro em suas mãos com grande prazer. Seu rosto estava assustadamente pálido, como se estivesse coberto de pó branco. Além de seus lábios vermelhos escarlates, não havia a menor vermelhidão em seu rosto. Realmente parecia que ele estava fraco e prestes a morrer em breve. Somente quando Li Hengyuan se aproximou de Cheng Zeng que ele percebeu que o moribundo estava na verdade lendo um livro pornô. Julgando por sua aparência concentrada, ele provavelmente estava estudando as posições no livro. Quando Li Hengyuan estava prestes a provocar Zeng, ele achou este livro pornô meio familiar. Depois de olhar o livro por algum tempo com Zeng, ele lembrou que este foi o livro que comprou na volta para a mansão do primeiro-ministro. Li Hengyuan não prestou mais atenção a este livro pornô depois que voltou da mansão do primeiro-ministro e não sabia onde Cheng Zeng o tinha encontrado. "Vossa Alteza, você está estudando as posições?" perguntou Li Hengyuan sorrindo. Seu olhar escaldante desceu desde o rosto extraordinariamente bonito de Zeng, passando pelo pescoço bem curvado e o pomo de Adão sexy até o peito com pele clara, que estava coberto por sua camisa fina, mas que podia ser visto vagamente. Eles haviam tentado ficar íntimos de alguma maneira recentemente, mas por causa da súbita doença de Zeng após o festival de meio outono, os médicos imperiais continuaram visitando-o um após o outro, então Li Hengyuan não deu o último passo, pois ele tinha medo de que isso pudesse revelar alguma coisa. Mas ele era um homem em uma idade de grande necessidade, afinal. Segurar seu desejo por muito tempo o deixou inflamado. Ele até teve úlceras na boca por causa disso. Felizmente, depois que os espias saíram com a informação de que mestre Ping He estava morrendo hoje, essas forças no escuro provavelmente estariam esperando em silêncio nas próximas semanas para que essa informação se tornasse verdade, o que significa que a mansão Ping He estaria livre de perturbações por um tempo. Então, agora seria um bom momento para eles terem alguma intimidade verdadeira. Cheng Zeng olhou para Li Hengyuan sorrindo, dizendo: "Esta é sua revista, meu consorte. Você estudou cuidadosamente as posições na íntima?" Li Hengyuan pegou a revista de Cheng Zeng e aguardou, antes de abaixar a cabeça para selar os lábios do outro com um beijo, murmurando: "Posso garantir que sou mais do que capaz de servi-lo e fazer você se sentir como se estivesse no céu, mesmo sem aquela revista." Cheng Zeng riu e rolou para pressionar Li Hengyuan sob o seu corpo. "Vamos ver o que você tem aqui." Com isso, ele tirou as roupas de Li Hengyuan antes que ele tivesse a chance de reagir. Li Hengyuan olhou para Zeng com os olhos bem abertos. Em vez disso, ele tentou ficar em cima de Zeng até descobrir que não era páreo para o outro. Eventualmente, ele acabou sendo ele que foi servido e subiu no céu. Finalmente, eles não foram interrompidos por ninguém dessa vez. Eles fizeram isso com paixão, uma e outra vez, até que o pôr do sol tingisse o céu de um raio rosa. Sendo empurrado para cima e para baixo, para frente e para trás, com o bastão de Cheng Zeng dentro de seu corpo durante toda a tarde, a necessidade física de Hengyuan foi de fato satisfeita, mas ele ainda estava tendo dificuldade em digerir o fato. Ele iniciou o sexo com a intenção de penetrar Cheng Zeng, mas de alguma forma ele acabou sendo o penetrado. Embora gostasse das duas coisas, ele ficou um pouco frustrado ao descobrir que se tornou o fundo do poço, o que era o oposto do que ele sempre esperava.
Cheng Zeng é um homem muito astuto, pensou Li Hengyan consigo mesmo. Cheng Zeng sempre fingia um olhar enfermo e permitia que Li Hengyan assumisse a liderança quando eles eram íntimos no passado, o que deu a Li Hengyan a crença arraigada de que Cheng Zeng nasceu para ser o fundo, uma flor que precisava ser cultivada com cuidado. Portanto, ele foi pego de surpresa ao meio-dia e eventualmente deflorado pela flor que havia cultivado. Cobrindo a cintura dolorida com a mão, Li Hengyan refletiu a razão de ter sido deflorado. Claro, Li Hengyan teve que admitir que ficou satisfeito com Cheng Zeng, que havia lido o livro pornô. King Yong carregou uma banheira de madeira para o quarto e a encheu com água morna antes de sair sem olhar para o lado. Mestre Pinhe, que acabara de deflorar seu amado, tirou Li Hengyan da cama em seus braços, com um ar saciado. Li Hengyan não se sentiu nem um pouco envergonhado. Depois de tentar todos os tipos de posições do livro pornô com Cheng Zeng durante toda a tarde, ele se sentiu todo dolorido e não teve vontade de levantar um dedo. A água quente envolveu Li Hengyan e aliviou a ferida em seu corpo em um instante. No momento seguinte, Cheng Zeng sentou-se dentro da banheira e pressionou a palma da mão contra as costas de Hengyan para injetar seu qi e aliviar a dor na cintura de Hengyan, o que fez Hengyan soltar um suspiro de sentimento confortável. Ele era hábil na cama e atencioso depois disso, o que apagou a frustração que Hengyan sentira. Descansando na parede da banheira com as costas voltadas para Cheng Zeng, Li Hengyan disse vagarosamente com os olhos semicerrados: "Acho que a impaciência deles está se esgotando." A voz de Hengyan ainda estava rouca e preguiçosa, soando como se uma pena estivesse arranhando seus nervos sensíveis, fazendo seu coração doer. Cheng Zeng desceu a mão lentamente e se aproximou das costas de Hengyan com seu próprio corpo frio. Ele mordiscou o lóbulo de orelha de Hengyan, murmurando: "Certo, eu acredito que eles farão um movimento em breve." Depois do festival de meio outono, Cheng Zeng adoeceu repentinamente, mas muitas pessoas ficaram céticas e médicos foram enviados para verificar sua condição um após outro, até que finalmente concluíram que Cheng Zeng morreria em breve. É claro que, no momento, muitas pessoas da capital queriam que Cheng Zeng morresse, então essa notícia iria mantê-los animados por muito tempo. Algumas pessoas se sentavam e esperavam que Cheng Zeng morresse em sua cama, mas outras queriam tanto que ele morresse que não podiam esperar mais um segundo. Seria mais fácil tirar a vida de alguém se ele já estava doente. Portanto, aquelas pessoas no escuro não dariam a Cheng Zeng qualquer troco para fazer uma pausa. Com um leve empurrão, eles seriam acionados para pular a arma. O que era esse empurrão? Em breve, encontraria seu caminho para ele. Sem dizer nada mais, Cheng Zeng penetrou Li Hengyan debaixo d'água mais uma vez. Como um homem modesto e ansioso por aprender, ele precisava colocar em prática o que aprendera naquele dia. A água da banheira não parou de balançar até que Li Hengyan foi levado para o céu e ficou lá por muito tempo. Na época, Li Hengyan já estava exausto e adormeceu assim que foi levado para a cama por Cheng Zeng. Embora Cheng Zeng supostamente estivesse gravemente doente, a pessoa que mais agiu ansiosamente não foi Li Hengyan, que ficara ao lado da cama de Cheng dia e noite, mas a princesa Xilan. Ela visitava a mansão Pinhe todos os dias, embora Li Hengyan sempre a mandasse embora com a desculpa de que sua visita perturbaria o descanso de Cheng, ela nunca desistiu por um dia. Todos os dias, ao sair da mansão Pinhe, ela ia para a estrada leste e ficava na porta da clínica Xuansu, esperando lá o dia inteiro. Ela controlou seu temperamento irritadiço de costume com a esperança de que o Dr. Lian da clínica Xuansu fizesse uma visita à mansão Pinhe para tratar Cheng Zeng. Li Hengyan estava na clínica Xuansu algumas vezes recentemente e todas as vezes ele via a princesa Xilan parada do lado de fora da clínica, sinceramente esperando o Dr. Lian aparecer. A visão de Hengyan sobre a princesa Xilan mudou um pouco por causa disso. Ela de fato era arrogante e estúpida, mas realmente se importava com Cheng Zeng.
Todos na capital sabiam que a princesa Xilan gostava de Cheng Zeng. Ela não só fez uma cena no casamento quando Cheng Zeng se casou, como também esperou do lado de fora da clínica Xuansu para buscar ajuda médica para ele todos os dias recentemente. Seu amor por Cheng Zeng realmente era tocante. Por isso, quando Li Hengyan foi trabalhar na clínica Xuansu, muitos pacientes elogiaram a princesa Xilan, sugerindo que o Dr. Lian fizesse uma visita domiciliar ao mestre Pinhe. Li Hengyan percebeu que era a hora de ele ser tocado, e além disso, ele precisava empurrar o inimigo para fazer um movimento. Portanto, um dia, quando a princesa Xilan parou na porta da clínica Xuansu e esperou pelo Dr. Lian de costume, a carruagem do Dr. Lian caminhou lentamente e parou do lado de fora da clínica. A pessoa que desceu da carruagem não era o Dr. Lian, mas sim seu servo, Fuzi. A princesa Xilan se adiantou imediatamente e fez uma reverência a Fuzi respeitosamente dizendo: "Por favor, transmita meu pedido ao Dr. Lian. Contanto que ele concorde em tratar mestre Pinhe, eu estou disposta a pagar qualquer custo." Fuzi sorriu e disse: "Alteza, estou aqui para entregar uma mensagem a você. Ele disse que iria à mansão Pinhe para ver Sua Alteza amanhã." Antes que a princesa Xilan pudesse reagir, ele entrou na clínica e logo desapareceu no canto da escada. Surpresa por Dr. Lian ter aceitado seu pedido, a princesa Xilan ficou atônita por um tempo antes de finalmente sair do transe e sorrir. "Obrigado, Dr. Lian." Ela gritou na clínica antes de cavalgar em direção à mansão Pinhe. Ela queria dar essa boa nova a Cheng. Ela acreditava que o Dr. Lian definitivamente o curaria. Li Hengyan parou diante da janela do segundo andar e observou a princesa Xilan partir, com um sorriso significativo nos lábios. Todos na capital sabiam que a princesa Xilan estava procurando ajuda médica para o mestre Pinhe. As pessoas até mesmo apostavam no cassino se o Dr. Lian seria emocionado pela princesa Xilan e iria tratar mestre Pinhe em sua mansão. Com tanta atenção a esse assunto, a notícia de que o Dr. Lian havia prometido fazer uma visita domiciliar a Cheng Zeng se espalharia por toda a capital em 2 horas. E assim, com esse gatilho, todas as partes interessadas emergiriam do escuro. "É hora de limpar a casa", pensou Li Hengyan vagarosamente. Como Li Hengyan esperava, em 2 horas, ou para ser mais preciso, em 1 hora, a notícia chegou a todas as partes interessadas, inclusive ao imperador Ming. Embora no momento a reputação do Dr. Lian não fosse tão lendária quanto a de Lian Liqin, ele curou alguns casos que causaram sensação na capital. Quando as pessoas da capital o mencionavam, todos o chamavam de Doutor Milagroso Lian. Portanto, a maioria das pessoas acreditava que havia uma grande chance de o mestre Pinhe sobreviver este inverno quando souberam que esse doutor milagroso o trataria. Consequentemente, algumas pessoas ficaram inquietas e um pombo carregando uma carta voou em direção à mansão Pinhe. No entanto, antes do inimigo ser eliminado, um edito imperial já havia sido emitido. "Consorte Li, por favor, levante-se." Com o queixo ligeiramente saliente, o eunuco, que acabara de anunciar o edito imperial, semicerrou os olhos para Li Hengyan com arrogância e disse em voz aguda que quase espetou os tímpanos de Hengyan. Suprimindo sua vontade de coçar a orelha, Li Hengyan pegou o pergaminho do edito imperial com as 2 mãos antes de se ajoelhar, dizendo: "Eunuco, adeus." O eunuco estava esperando que Li Hengyan lhe desse uma gorjeta, então quando Hengyan lhe disse para ir embora, ele tossiu para lembrá-lo sutilmente. Li Hengyan recusou-se a aceitar a dica, dizendo: "Eunuco, há algo errado com sua garganta? Você deve tomar cuidado. Se algum dia você perder a capacidade de falar, quem vai anunciar o edito imperial de Sua Majestade?" Ele estava insinuando que o eunuco estava se aproveitando do poder do imperador para intimidar os fracos. O eunuco entendeu a insinuação de Hengyan, é claro, então ele estreitou os olhos para olhar para Li Hengyan. Li Hengyan sorriu inocentemente ao dizer: "Eunuco, estou certo?" O eunuco ficou tão indignado que abanou a manga e saiu. Ele provavelmente guardaria rancor contra Li Hengyan de agora em diante.
O eunuco não era uma pessoa que merecesse respeito. Li Hengyuan não se importava se o eunuco tinha a mente estreita, pois tudo o que precisava era fazer as pessoas acreditarem que ele não tinha cérebro. Depois de ver o eunuco partir, Li Hengyuan voltou seu olhar para o edito imperial em suas mãos. Com seus olhos escurecidos, ele riu ambiguamente. Qin-yun, vá para a clínica Xuansu e chame o Dr. Lian, disse-lhe Hengyuan. Depois que Qin-yun anotou o pedido e saiu, Hengyuan caminhou em direção ao quintal com o pergaminho do edito imperial em suas mãos. O plano original era expulsar alguns inimigos esta noite, mas por causa do inesperado edito imperial do imperador Ming, Li Hengyuan não teve escolha a não ser mandar chamar o Dr. Lian antes do planejado. Quando Li Hengyuan voltou, a princesa Xilan ainda estava lá, vigiando ao lado da cama e observando o rosto pálido e medonho de Zeng. Ela estava extremamente preocupada, mas sua voz era gentil. Irmão Cheng, não se preocupe, convenci o Dr. Lian a ajudá-lo. Ele estará aqui para verificar sua condição amanhã. Obrigado, princesa. Cheng Zeng respondeu em voz quase inaudível, que indicava sua fraqueza. Nesse momento, King Fong entrou com uma tigela de decocção medicinal nas mãos. Li Hengyuan pegou a decocção e caminhou até a cama dizendo à princesa: Alteza, com licença por favor, é hora de Sua Alteza tomar o remédio. Permita-me. A princesa Xilan estendeu a mão para a tigela nas mãos de Li Hengyuan, mas Hengyuan a evitou e disse: Alteza, você ainda é uma garota solteira, então deve evitar fazer algo improprário. Mesmo que você não se importe com sua reputação, Sua Alteza está muito fraco para lidar com a fofoca. Como era de se esperar, a princesa Xilan se comprometeu quando o mestre Pinhe foi mencionado. Ela mordeu os lábios e se levantou relutantemente, dando a posição para Li Hengyuan. Enquanto dava o remédio a Cheng Zeng, Li Hengyuan disse à princesa, em tom de ressentimento, dizendo assim: Meu pai emitiu um edito imperial agora mesmo, ordenando que você saia com o grupo para a caça imperial deste ano amanhã. Mostrando insatisfação com a decisão do imperador. O pai sabe que você não está bem. Como você poderia suportar o cansaço da viagem? Ele está matando você. Cheng Zeng engoliu o remédio sem fazer qualquer comentário, o brilho de seus olhos desaparecendo. A princesa Xilan estava agitada. O quê? Por que diabos Sua Majestade ordenaria a irmão Cheng para participar da caça imperial? Irmão Cheng não está em condições de fazer esse tipo de viagem no momento. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que pedir a Sua Majestade para retirar sua ordem. Além disso, o Dr. Lian viria amanhã para tratar Cheng Zeng, uma oportunidade pela qual ela lutou por muito tempo. De maneira alguma, Cheng Zeng deve perder essa oportunidade. A princesa Xilan saiu às pressas quando terminou de falar. Ela provavelmente estava indo para o Palácio Imperial, com a intenção de pedir à imperatriz que convencesse o imperador Ming a retirar sua ordem. Cerca de 2 horas depois, após a partida da princesa, Qin-yun trouxe o Dr. Lian para a mansão Pinhe. Na clínica Xuansu, Qin-yun fez um grande esforço para convencer o Dr. Lian a vir tratar Cheng Zeng um dia antes do planejado. Isso foi testemunhado por todas as pessoas da clínica e a notícia já havia sido amplamente divulgada na capital. Sua Alteza, o Dr. Lian chegou. Qin-yun anunciou a notícia com alegria enquanto indicava o caminho para o Dr. Lian na mansão, como se quisesse ter certeza de que o mundo inteiro ouvisse sua voz. É claro que não era o verdadeiro Dr. Lian. Li Hengyuan instruiu um dos subordinados de Cheng Zeng que tinha algum conhecimento de medicina para se passar pelo médico, e a máscara simbólica que ele usava fazia as pessoas acreditarem que ele era o Dr. Lian. A mansão inteira ficou alarmada, e mais uma vez os bastidores se esquiaram no quintal de Zeng, escondidos no escuro e esperando o diagnóstico do Dr. Lian. Cerca de 1 hora depois, Li Hengyuan saiu da sala com o Dr. Lian atrás dele. Dr. Lian, como está Sua Alteza?
Li Hengyuan perguntou, fingindo que estava preocupado. A condição dele é tratável, Dr. Lian respondeu concisamente. Realmente? Li Hengyuan ficou radiante, mas no segundo seguinte percebeu que sua atitude poderia parecer um pouco rude, então corrigiu sua atitude e disse, respeitosamente, nesse caso, por favor ajude Sua Alteza, realmente agradeço, mas... Algo passou por sua mente e Li Hengyuan fez uma careta, dizendo, mas Sua Alteza deixará a cidade com o grupo para a caça imperial deste ano amanhã, e eu tenho que temer que não tenha tempo para tratamento. Ao ouvir isso, Dr. Lian ponderou por um tempo antes de dizer, eu tenho um elixir que protegerá o coração e as veias, que aliviará os seus sintomas temporariamente. Por favor, leve Sua Alteza à clínica quando ele voltar da caça imperial, e eu o tratarei adequadamente. Obrigado, Dr. Lian. Li Hengyuan disse encantado. Dr. Lian tirou uma pequena botica de suas roupas e passou para Li Hengyuan. Agora, se me dane, Li Hengyuan fez uma reverência ao Dr. Lian. Obrigado. Então, disse a Kinyon, acompanhe o Dr. Lian e certifique-se de que ele retorne à clínica com segurança. Sim. Dr. Lian, por favor. Li Hengyuan não voltou para o quarto até assistir Kinyon e Dr. Lian saírem. Os sons de tosse e a voz de Li Hengyuan foram ouvidos vagamente do lado de fora. Dr. Lian disse que ele pode curar sua doença, Vossa Alteza. Este é o elixir que o Dr. Lian me deu. Permita-me alimentá-lo. Os bastidores se esconderam nos cantos, onde achavam que estavam suficientemente ocultos e espiaram por um tempo para confirmar a credibilidade dessa questão antes de finalmente partirem. No entanto, se algum deles pudesse ver dentro da sala, saberia que Li Hengyuan não estava dando o remédio a Chen Zeng, mas sim estava sentado na cadeira comendo sementes de melancia. O supostamente fraco mestre Pinhe se levantou da cama e estava vestindo uma camisa larga e fina. Seu cabelo preto estava solto atrás das costas, seu rosto pálido, mas seus lábios eram de um vermelho escarlate, o que o fazia parecer encantador. Li Hengyuan parou de comer sementes de melancia e fixou seu olhar em Chen Zeng. Chen Zeng riu involuntariamente e sentou-se ao lado de Li Hengyuan, dizendo, me encantou? Definitivamente, Li Hengyuan não tentou esconder seus sentimentos, e no segundo seguinte, não pôde deixar de se inclinar para beijar os lábios de Chen Zeng. Chen Zeng segurou a sua nuca, respondendo ao beijo com entusiasmo. Sentindo a vermelhidão abaixo da cintura, Li Hengyuan deu um tapa na mão de Chen Zeng quando este tentou tirar suas roupas. O que o imperador quer que você participe da caça imperial deste ano? Li Hengyuan foi direto ao ponto. O terreno de caça ficava um pouco longe da capital. Levaria 3 dias para viajar da capital até Rosewood, que ficava na fronteira norte do Grande Shu. Meu pai é bastante paranoico. Eu acho que está aproveitando a oportunidade para ver se minha condição de morte é real. Chen Zeng retirou a mão aborrecido. Quando falou do imperador Ming, uma pitada de sarcasmo apareceu em seu rosto. Li Hengyuan percebeu isso imediatamente. Supostamente, Chen Zeng estava gravemente doente e sem condições de fazer uma viagem. Mas o imperador Ming ordenou a Chen Zeng que participasse da caça imperial para que ele pudesse ver o estado de saúde de Zeng. Se Chen Zeng realmente estivesse doente, ele não conseguiria chegar ao fim da viagem. Se ele fingisse, poderia ficar com o grupo até Rosewood. Ao pensar nisso, Li Hengyuan zombou. O imperador Ming nunca dá um descanso a Chen Zeng, pensou ele. A princesa Xilan dirigiu-se ao palácio imperial assim que deixou a mansão Pinhe. Mas quando ela chegou ao palácio Suixian, ela foi parada na porta. O servo disse a ela que a imperatriz estava descansando e se recusava a receber visita porque não estava se sentindo bem. É uma emergência e preciso falar com Sua Majestade imediatamente. Quem diabos você pensa que é para me impedir? Com um olhar zangado, ela tentou empurrar o servo para fora do caminho. Ela deve ver a imperatriz hoje.
Ela acreditava que seu irmão Chen Shan não estava em condições de fazer uma longa viagem. Mesmo se ele sobrevivesse à jornada para o campo de caça Rosewood, isso lhe causaria um dano mortal, o que ela não permitiria. O servo atrapalhou e disse à princesa Xiluan em tom suplicante: Vossa Alteza, Sua Majestade está descansando. Eu estou te dizendo a verdade. Por favor, não torne isso difícil para mim. Princesa Xilan, por favor, volte outro dia. Uma serva encarregada dos servos no palácio Suixian saiu e disse calmamente à princesa Xilan: Sua Majestade não quer ser incomodada hoje. Sabendo que essa serva era a favorita da imperatriz, a princesa Xilan conteve sua atitude arrogante e agressiva, dizendo, em tom determinado: Nesse caso, estarei esperando aqui, até que Sua Majestade esteja disposta a me ver. A serva responsável franziu os olhos para olhar para a princesa Xilan antes de voltar sem dizer mais nada. Ao ver a serva entrando, a imperatriz, que estava sentada na poltrona, nem ergueu as pálpebras ao falar. Xilan ainda está aí? A serva caminhou até a imperatriz e massageou os ombros desta, dizendo: Sua Majestade, a princesa Xilan disse que não iria embora antes de poder vê-la hoje. Haha, a imperatriz riu. Deixe-a ficar lá. A serva continuou. Há uma atualização sobre o problema do mestre Pinhé. O Dr. Lian, da clínica Xuansu, fez uma visita domiciliar ao mestre Pinhé em sua mansão. Oh? A imperatriz finalmente ficou interessada, perguntando: O que o médico disse? Chen Shan ainda é tratável? O médico disse que sim. O tom da serva se tornou sério. Vossa Majestade, você acha que deveríamos... Com isso, ela fez um gesto de cortar o pescoço, sugerindo matar o Dr. Lian, o único médico que poderia salvar Chen Shan. A imperatriz acenou com a mão para a serva, dizendo: Não, há muitas pessoas que querem a morte de Chen Shan. Se o Dr. Lian tiver uma maneira de salvá-lo, algumas pessoas vão fazer um movimento. Só precisamos esperar e nos beneficiar com o resultado. Entendi, Majestade. A serva continuou. Parece que a princesa Xilan ama muito o mestre Pinhé. Rumores dizem que foi ela quem convenceu o Dr. Lian a tratar o mestre Pinhé na mansão. Ela ainda tem algum valor nesse momento, mas se ela continuar a arruinar meu negócio no futuro, eu não vou mais tolerar ela. A imperatriz cerrou os olhos enquanto dizia. Não havia sinal de afeto que ela normalmente mostrava à princesa Xilan em seu tom. Se não fosse pela princesa Xilan, como Chen Shan poderia convencer o Dr. Lian a fazer uma consulta domiciliar? Felizmente, o imperador ordenou que Chen Shan se juntasse a ele na jornada em direção ao campo de caça Rosewood. Caso contrário, quando Chen Shan obtivesse o tratamento médico do Dr. Lian, os planos que ela vinha trabalhando por anos poderiam ser destruídos em um instante. E a princesa Xilan até queria que ela ajudasse Chen Shan? Isso era delirante. A imperatriz fechou os olhos com um olhar insondável. A princesa Xilan esperou do lado de fora da porta até que a noite caísse, mas a imperatriz ainda se recusava a vê-la. O imperador Min decidiu passar a noite com a imperatriz nesse dia. Em seu caminho para o palácio Suixian, o imperador Min viu a princesa Xilan parada na porta à distância, e sua figura parecia teimosa. Chegou Sua Majestade, o eunuco anunciou em voz estridente. Encantada em um instante, a princesa Xilan se virou para olhar para o imperador que caminhava lentamente nessa direção. Ela fez uma reverência ao imperador, cumprimentando. Sua Majestade! O imperador Min sabia por que princesa Xilan estava aqui, mas fingiu que não sabia, dizendo: Xilan, o que você está fazendo aqui no palácio a essa hora? Seu propósito de entrar no palácio era fazer com que o imperador retratasse de sua ordem. Então, quando questionada pelo imperador, ela respondeu imediatamente: Sua Majestade, por favor, retire o edito imperial que você emitiu para que o mestre Pinhé não precise ir para Rosewood. O imperador Min ficou ali, com as mãos cruzadas atrás das costas, enquanto dizia em tom ráspido: A caça imperial é uma chance para um homem demonstrar sua masculinidade. Mestre Pinhé é meu filho,
Então ele, de todas as pessoas, deve se destacar na caça imperial. Como ele não deveria ir? Mas escolte Shilan de volta à mansão dela. Não quero ouvir mais ninguém mencionar isso. O imperador Min interrompeu Princesa Shilan. Sua posição era bastante dura. Chen Shan deve participar dessa caça imperial de qualquer jeito. Um servo se aproximou da princesa e disse respeitosamente: Vossa Alteza, por favor. A princesa Shilan rangeu os dentes em silêncio. Sabendo que não poderia mudar a opinião do imperador, ela decidiu ir para o campo de caça Rosewood com seu pai, que participaria da caça imperial. A caça imperial de outono tem sido uma tradição importante desde o estabelecimento do Grande Shu, que era realizada em Rosewood, localizado no norte da capital. O terreno de Rosewood consistia em pastagens, montanhas e bosques, o que fazia dele o melhor lugar para a caça. Ao norte de Rosewood havia uma vasta pastagem, onde os nômades Liangshu moravam. Todos os anos, na época da colheita, o povo Liangshu, que carecia de suprimentos, infringia secretamente a fronteira do Grande Shu. Consequentemente, a tradição da caça imperial de outono foi inventada. Todo outono, o imperador participava pessoalmente da caça, assim como todos os membros reais, bem como funcionários do governo e outros cavaleiros de famílias de elite, o que era uma impressionante demonstração de poder a Liangshu e os advertia para não provocar esse país de forma alguma. A caça imperial também oferecia uma chance para aqueles jovens cavaleiros impressionarem o imperador. Além dos soldados e generais, havia também uma competição entre cavaleiros de famílias de elite que selecionava o vencedor comparando as habilidades de tiro e equitação, bem como a quantidade de presas que caçavam. A recompensa do vencedor seria um vinho concedido pessoalmente pelo imperador e uma chance de falar com Sua Majestade cara a cara. Uau, mas que grande merda! Nota de tradutor. Portanto, durante a caça imperial de cada ano, a competição entre os cavaleiros era um show muito divertido. Quando o dia amanheceu, uma grande equipe deixou a capital e se dirigiu ao campo de caça Rosewood. Chen Shan e Li Henwan também estavam na equipe. Por causa do estado de saúde de Cheng, o imperador concedeu a ele o privilégio de se sentar em uma carroça, enquanto os outros membros reais, funcionários do governo e outros cavaleiros de famílias de elite cavalgavam em direção a Rosewood. O som de tosse de Chen Shan saía da carroça de vez em quando, o que indicava sua condição frágil, como se pudesse desmaiar a qualquer momento. Ele já estava tão fraco e ainda precisava usar o resto de sua força para tossir, o que parecia muito lamentável. Sob a ordem do imperador, um médico que viajava com a equipe foi verificar as condições de Cheng. Ele franziu a testa assim que sentiu o pulso de Cheng, mas no momento seguinte pareceu surpreso. Como está Sua Majestade? Li Henwan perguntou ansiosamente. Coçando a barba de cabra, o médico disse: Sua Majestade está um pouco melhor do que antes. Que medicamento você deu a ele, Alteza? Li Henwan ficou aliviado ao ouvir isso. Sem se conter, ele disse: Ele tem tomado o medicamento que adquiri do Dr. Lian, que pode proteger seu coração e veias. Contido pelo entendimento comum de evitar intrometer-se no método de tratamento de outro colega, o médico não levou mais esse assunto adiante. Ele carregou seu kit médico e foi se reportar ao imperador Min. O imperador Min caiu em contemplação ao ouvir o relato. Depois desse dia, ele não enviou mais o médico para verificar Chen Shang. Portanto, o resto da viagem foi tranquilo. Com o medicamento do Dr. Lian, Chen Shang conseguiu chegar a Rosewood. No entanto, no momento em que Chen Shang desceu da carroça, ele tossiu sangue e desmaiou, mostrando o branco dos olhos. Quando Chen Zeng desmaiou, as pessoas ao redor o apoiaram na tenda militar com pressa. O imperador Ming dirigiu-se à tenda militar para verificar Chen Zeng quando soube que Zeng havia desmaiado. Enquanto o médico imperial examinava Chen Zeng, Li Hengyuan ficou ao lado deles, preocupado demais para notar a chegada do imperador Ming. Algumas pessoas estavam do lado de fora da tenda militar, incluindo o príncipe herdeiro e mestre Yongshang, bem como alguns funcionários do governo preocupados com o estado de saúde de Zeng.
Claro, apesar de sua aparência preocupada superficialmente, todos desejavam que Mestre Pinghe morresse no campo de caça Rosewood e nunca mais voltasse para a capital. Mas eles estavam fadados a se decepcionar eventualmente. Na tenda militar, após examinar Cheng Zeng, o médico imperial disse antes mesmo de Li Hengyuan perguntar: Mestre Pinghe está bem. Ele está muito cansado da viagem esses dias. Dê-lhe algum tempo para descansar. Ele vai acordar mais tarde. Ao ouvir isso, Li Hengyuan soltou um suspiro de alívio antes de se jogar na cama, incapaz de dizer uma única palavra, como se tivesse sobrevivido por pouco a um desastre. O imperador Ming observou a reação de Li Hengyuan secretamente. Seus olhos estavam escuros com alguma emoção insondável. Estou feliz que Zeng está bem. Hengyuan, cuide bem dele. Por favor, não deixe que nada aconteça com ele novamente. O imperador Ming caminhou até a cama e disse. Li Hengyuan ficou surpreso pela voz inesperada. Quando percebeu que o homem que estava diante dele era o imperador Ming, ele se levantou e estava prestes a fazer uma reverência, que foi interrompida pelo imperador. Está tudo bem. Você deve estar bastante preocupado agora. Tenha um bom descanso. Li Hengyuan expressou sua gratidão ao imperador Ming antes de se virar para cuidar de Cheng Zeng, que ainda estava inconsciente. Com um olhar para eles, o imperador Ming se virou e saiu. Pouco depois do retorno do imperador à sua tenda militar, o médico imperial que acabara de tratar Cheng Zeng pediu para se encontrar com ele. O imperador Ming deu-lhe permissão para entrar e ir direto ao ponto. O que realmente está acontecendo com o mestre Pinghe? O médico ponderou um pouco antes de responder. Com sua condição fraca, o cansaço de uma viagem tão longa é demais para suportar. No entanto, quando tomei seu pulso, detectei uma força dentro de seu corpo protegendo seu coração e veias, e é por isso que Mestre Pinghe chegou tão longe. Eu acredito que a força que protege seu coração e veias deve ser atribuída ao elixir dado pelo Dr. Lian. Apesar de seu preconceito contra os médicos civis, ele teve que reconhecer o efeito medicinal do elixir de Dr. Lian. Se não fosse por aquele elixir, Mestre Pinghe provavelmente já teria morrido no caminho. Entendo. Você pode sair agora. Sentado em uma cadeira, o imperador Ming acenou para dispensar o médico. Yes, Sua Majestade. O médico fez uma reverência e deu 3 passos para trás antes de se virar e deixar a tenda militar. O imperador Ming curvou sua figura para bater na mesa ritmicamente. Lian, Clínica Xuansu. Ele murmurou em voz baixa enquanto caía em contemplação. Como um homem em coma, Mestre Pinghe deveria receber um ambiente tranquilo para que pudesse descansar o suficiente e receber cuidados adequados. Ao contrário, sua tenda militar estava bastante lotada no momento. Além da princesa Xilan, que veio visitar Cheng Zeng assim que soube que ele tinha desmaiado, os irmãos e irmãs de Zeng também vieram aqui por curiosidade. Esta foi a primeira vez que Li Hengyuan viu tantos filhos do imperador se reunirem ao mesmo tempo. Desde que assumiu o trono, o imperador Ming foi diligente em assuntos políticos e não passou muito tempo com mulheres. Ele não tinha muitas consortes e, como resultado, os filhos que teve não eram em grande número. 5 filhos e 3 mulheres. 4 de seus filhos tinham mais de 16 anos. Entre eles, exceto pelo príncipe herdeiro que morava no Palácio Leste, os outros 3 já haviam se mudado do Palácio Imperial. Os 3 príncipes eram Mestre Yongshang, Cheng Hui, Mestre Pinghe, Cheng Zeng, bem como Mestre Dongzeng, Chengdu. Mestre Dongzeng não tinha uma mansão na capital como Cheng Zeng e Cheng Hui tinham. Quando Chengdu tinha 10 anos, ele ficou gravemente doente e não respondeu a nenhum método de tratamento. Felizmente, quando estava morrendo, o imperador Ming encontrou um monge eminente que mencionou que Mestre Dongzeng era a reencarnação de Buda, o que significava que o cultivo budista era a única maneira de mantê-lo saudável e viver uma vida longa. Portanto, Chengdu foi tirado do Palácio Imperial e se tornou um discípulo leigo cultivando no templo Wiankong, que estava localizado na área suburbana perto da capital. Mais tarde, Chengdu se recuperou de sua doença sem cuidados médicos e agora tinha 17 anos. Quando Chengdu tinha 16 anos, o imperador Ming concedeu-lhe o título de Mestre Dongzeng e se ofereceu para construir uma mansão para ele, mas ele recusou. Depois de anos de cultivo, ele não desejava mais riquezas e possessões materiais. Chengdu era um budista devoto e raramente saía do templo Wiankong. Ele nem mesmo compareceu à festa imperial ou à cerimônia de adoração no festival de meio-outono. Curiosamente, ele apareceu na caça imperial, um evento que envolvia matar animais. O príncipe mais jovem que Chengdu era Cheng Yu. Apesar de ter apenas 8 anos, foi levado a Rosewood para a caça imperial.
Ele ficou atrás de Chengdu e avaliou Cheng Zeng, que estava deitado na cama, bem como Li Hengyuan, curiosamente. Além de 5 filhos, o imperador também tinha 3 mulheres, com idades de 8, 9 e 10 anos, respectivamente. Embora ainda fossem muito jovens, a vida no Palácio Imperial contribuiu para sua maturidade e sofisticação. A grande tenda ficou lotada por causa desses visitantes, independentemente de se eles realmente se importavam com Cheng Zeng ou se estavam aqui apenas por curiosidade. Li Hengyuan disse a todos que fossem embora para que Cheng Zeng pudesse ter um lugar tranquilo para descansar. Esses príncipes e princesas eram bastante cooperativos. Além de alguns comentários sarcásticos feitos pelo príncipe herdeiro e mestre Yongshang, eles não tornaram as coisas difíceis para Li Hengyuan antes de saírem da tenda militar. Ao sair, mestre Dongzeng olhou para trás para Cheng Zeng, que estava inconsciente, e juntou as palmas de suas mãos, murmurando em voz baixa, Amitabha. Parecia que estava orando por Cheng Zeng. Depois de mandar essas pessoas embora, a tensão de Li Hengyuan finalmente foi aliviada um pouco, mas ele sabia que ainda havia muitas pessoas mal intencionadas espiando por eles, então não podia baixar a guarda. Venha aqui e tire uma soneca se estiver cansado. Na cama, Cheng Zeng abriu os olhos e segurou a mão de Hengyuan, dizendo gentilmente. O coração de Cheng Zeng doía por Li Hengyuan. Lidando com aquelas pessoas com várias intenções até aqui, Li Hengyuan nem mesmo teve tempo para pausar. As pálpebras já estavam azuis, o que indica que ele deve estar exausto. No entanto, este era só o começo. Ninguém sabia quantos segredos estavam escondidos nesta caça imperial, da qual o imperador ordenara que todos os seus filhos participassem. Ao motivo do imperador Ming fazer isso era mais misterioso, como se coberto por uma névoa. Tudo o que podiam fazer no momento era economizar energia para lutar contra os esquemas e conspirações posteriores. Sabendo que Cheng Zeng estava preocupado por ele, Li Hengyuan não recusou. Ele tirou o manto externo e deitou-se ao lado de Cheng Zeng. Cheng Zeng se aproximou para beijá-lo nos lábios, dizendo gentilmente, durma. Li Hengyuan se ajustou em uma postura confortável. Seu pensamento original era descansar com os olhos fechados, mas depois adormeceu. Sentindo sua respiração estável, Cheng Zeng estendeu a mão para envolver Hengyuan nos braços com cautela. Ele beijou Hengyuan na testa antes de fechar os olhos também. Este era só o começo da caça imperial. Não se sabia quem seria a presa eventualmente. Quando Li Hengyuan acordou, a noite havia caído. Estava silencioso do lado de fora da tenda militar, com apenas os soldados em patrulha caminhando sob a luz da fogueira bruxuleante. Enquanto se recostava na cama e lia um livro, Cheng Zeng ouviu o barulho de Hengyuan acordando e olhou para trás. À luz oscilante das velas, o rosto de Zeng parecia mais encantador. Você está acordado? Eu instruí King Yun a guardar comida para você. Levante-se e jante. Cheng Zeng largou o livro de estratégia militar em sua mão e beliscou o queixo de Hengyuan. Li Hengyuan se espreguiçou vagarosamente e sentou-se. Ele se inclinou para beijar Cheng Zeng antes de sair da cama para comer. Você jantou? Com um pouco de comida na boca, Hengyuan murmurou. Cheng Zeng caminhou até ele e se sentou, respondendo com um aceno de cabeça. Sim, eu fiz. Ao ouvir isso, Li Hengyuan abaixou a cabeça e se concentrou em se alimentar. Mais tarde, King Yun voltou. Ele informou a Cheng Zeng sobre a investigação que havia conduzido. Esta caça imperial reuniu quase todas as figuras importantes, incluindo todos os príncipes, princesas e funcionários do governo que ocupam posições de terceiro escalão ou superiores, bem como suas famílias. Até mesmo o Duque Jin veio. O duque mais velho, conhecido como Duque Jin, serviu ao país sob o governo de 3 imperadores sucessivos. Ele costumava ser um general conhecido quando jovem, e o falecido imperador concedeu-lhe o título hereditário de Duque Jin antes de morrer. Por causa de sua idade, Duque Jin não era muito ativo em política recentemente, mas se juntou à equipe para a caça imperial, o que sugeria que o imperador Ming estava tramando algo grande neste evento. Caso contrário, ele não teria reunido tantos membros reais e funcionários do governo aqui. Mas ninguém tinha ideia do que o imperador estava tramando antes de ele mesmo anunciar. Após a instrução, King Yun fez uma reverência e saiu da tenda, deixando Li Hengyuan e Cheng Zeng sozinhos. Esta noite, as lâmpadas de querosene em muitas tendas militares só foram desligadas à meia-noite.
todos aqueles esquemas decentes ou desprezíveis foram planejados nesta noite, esperando serem executados mais tarde. A escuridão desapareceu e o dia amanheceu muito em breve. A caça imperial começou oficialmente. A competição no primeiro dia não era de caça, mas de tiro com arqueiro montado. A pessoa que oferecesse maior impressão ao imperador nesta disputa teria um futuro brilhante pela frente. No Grande Shu, a competição montada de arco e flecha da caça imperial tornou-se uma forma de selecionar funcionários do governo, embora não fosse tão significativa ou influente quanto os exames imperiais, era uma chance exclusiva para os cavalheiros da classe alta. Por isso, a competição no concurso de tiro com arqueiro montado era muito difícil, com todos os candidatos se esforçando para ser o vencedor. O objetivo de Li Hengyuan era se tornar o estudioso número 1 nos exames imperiais da primavera no ano que vem. Mas se ele pudesse impressionar o imperador antes disso, seria útil em seu exame no palácio, que era a rodada final dos exames imperiais. Naqueles anos longe de sua terra natal, ele estudou não só literatura, mas também as 6 artes: rituais, música, tiro com arco, corridas de carruagem, caligrafia e matemática. No Grande Shu, país que atribuía grande importância ao desenvolvimento integral, os candidatos aos exames imperiais eram obrigados a masterar pelo menos uma das artes. Do contrário, eles não poderiam comparecer ao exame metropolitano, muito menos ao exame do palácio. Li Hengyuan tinha fé em si mesmo. Ele não estava sozinho nisso. Quase todos os cavalheiros no campo de caça Rosewood partilhavam o mesmo pensamento. Cada um deles queria atropelar os outros e se distinguir. Quando Li Hengyuan saiu da tenda militar, ele encontrou Li Henyan. Ao ver Hengyuan, Li Henyan parou por um segundo. Quando passaram um pelo outro, Hengyuan ouviu Li Henyan rir com desprezo e sarcástico. Com um leve sorriso nos lábios, Li Hengyuan não poderia se importar menos com o sarcasmo de Henyan. Eles passaram um pelo outro sem comunicação, como se fossem estranhos, e todo o apego do passado tivesse sido cortado. Um homem distante e bonito, parado não muito longe, olhava para Li Hengyuan. Sentindo o olhar sobre ele, Li Hengyuan olhou para ele. Encontrando os olhos de Hengyuan, Fu Qiancheng sorriu quando balançou a cabeça suavemente. Li Hengyuan não se aproximou para iniciar uma conversa. Em vez disso, ele apenas sorriu para ele à distância. Eles tinham um entendimento tácito de que, com tantas pessoas em Rosewood, eles deveriam evitar ficar muito próximos uns dos outros em público. Em pouco tempo, um homem vestido de vermelho escarlate saiu da tenda militar e parou ao lado de Fu Qiancheng. Ele era Bai Yanyan, o homem que Li Hengyuan havia encontrado uma vez. Ele segurou a mão de Fu e seguiu o olhar do outro para ver Li Hengyuan. Quando seus olhos se encontraram, os dois sorriram e acenaram com a cabeça, uma mensagem entregue em silêncio. Pessoas inteligentes sempre tinham sua maneira única e sem palavras para se comunicarem. Após trocar cumprimentos com Bai e Fu, Li Hengyuan continuou a avançar. Quando chegou ao local de competição, já estava lotado de pessoas. A competição de tiro com arqueiro montado era realizada no campo de treinamento. Assim que Hengyuan encontrou um lugar para sentar, sentiu o olhar ardente de alguém sobre ele, como se quisesse arrancar sua pele e rasgar seu coração. Esse olhar era da área de descanso para mulheres à sua frente esquerda. O imperador Ming trouxera a imperatriz e a consorte Shun para a caça imperial. A imperatriz era a mãe biológica do Master Yongshang, e a consorte Shun era a mãe do Master Dongsheng, o quarto filho do imperador. O príncipe herdeiro, a mãe biológica de Cheng Han, foi a primeira imperatriz do imperador Ming. Ela morreu há 3 anos enquanto dava à luz a outra criança, e a consorte Lan foi promovida como a nova imperatriz. No entanto, apesar da mãe biológica de Cheng Han ter morrido, ele ainda tinha um avô profundamente influente que o apoiava. O avô materno de Cheng Han, Chang Guan, chegou a uma das 3 posições oficiais mais altas, o Grande Preceptor. Ele começou a ajudar o imperador Ming antes de assumir o trono, e agora ele era também o preceptor júnior de Cheng Han, o que era uma posição muito importante também. Chang Guan foi o único oficial que ocupou esses 2 cargos importantes no governo ao mesmo tempo, e também era de grande confiança do imperador Ming. Considerando os poderosos antecedentes do clã Chang, a imperatriz não revelou intenção de tornar seu filho o príncipe herdeiro. Ela apenas planejou secretamente.
No momento, a imperatriz e a consorte Shun estavam sentadas nas poltronas da área de mulheres. Em assentos subordinados estavam as esposas e filhas de funcionários do governo. Por causa da presença dessas duas mulheres superiores, essas esposas e filhas eram bem contidas. Li Wenjun estava fixando o seu olhar no terreno de competição. Quando avistou Li Hengyuan, seus olhos estavam tingidos de ferocidade, como se quisesse transformar seu olhar em uma faca com veneno e esfaqueá-lo milhares de vezes. Wenjun. Zhang Tzuhong puxou as roupas de Wenjun sutilmente para lembrá-la de que a consorte Shun estava falando com ela. Li Wenjun voltou aos seus sentidos em um instante e escondeu a emoção em seus olhos antes de sorrir elegantemente para a consorte Shun. Vossa Alteza. A consorte Gui avaliou Li Wenjun gentilmente, e sua voz era gentil também. Parece que foram feitos um para o outro. Suas palavras, que pareciam ter sido tiradas do contexto, não faziam sentido para Li Wenjun, mas fizeram Zhang Tzuhong sorrir. Sua Majestade chegou! Com a voz estridente do eunuco ressoando no campo de competição, a caça imperial anual começou oficialmente. Na área de espectadores, o imperador Ming e a imperatriz estavam sentados no centro, com outros membros reais à sua esquerda e à direita. Em assentos subordinados sentavam-se os funcionários do governo, bem como suas famílias e guardas. Antes que o imperador Ming falasse, ninguém se atreveu a fazer um som. Todo o campo de competição foi envolvido em silêncio. Enhen, como está Zheng? O imperador Ming finalmente quebrou o silêncio, fixando seu olhar em Li Hengwen. Enquanto outros cônjuges estavam sentados ao lado de seus maridos, Li Hengwen estava sozinho, porque seu marido estava hospedado na tenda militar para a recuperação e não pôde aparecer desta vez. Li Hengwen fez uma reverência ao imperador Ming enquanto respondia honestamente. Pai, Sua Alteza está fraco. O médico disse-lhe que ficasse na tenda militar para descansar com medo de apanhar um resfriado. Ai de mim! O imperador Ming suspirou afetado e continuou. Quando ele estará totalmente recuperado? Você não tem ideia do quanto eu quero vê-lo caçando a cavalo. É uma pena que ele não possa aparecer desta vez. Ao ouvir isso, a imperatriz disse gentilmente. Sua Majestade, embora Mestre Ping não possa participar do concurso, seu consorte está aqui. Como filho legítimo do primeiro-ministro, o consorte Li deve ser excelente no tiro com arco montado. Bom, o imperador Ming acordou com sua esposa e virou-se para Li Hengwen. Enhen, vamos ver o que você consegue. O rosto de Hen Heng estava relutante, mas a imperatriz falou antes que ele tivesse a chance de dizer não. Consorte Li, não diga que não pode atirar uma flecha a cavalo. Apesar de manter uma atitude digna, a imperatriz não tentou esconder o desprezo e o sarcasmo em seu tom. Obviamente, ela estava estimulando para entrar em ação. Li Hengwen vinha se desfazendo de desmiolado e mal-humorado em público, então morder a isca era o que ele deveria fazer. Com o rosto corando por um instante, Li Hengwen disse agitado. Quem disse que não posso? Vou para o campo de perfuração agora mesmo. O imperador Ming e a imperatriz sorriram ao mesmo tempo. Estou ansioso por sua apresentação, disse o imperador Ming. Com isso, Li Hengwen deixou seu assento e caminhou para o local de perfuração. Todos os anos, no passado, a primeira pessoa a se apresentar como voluntária no palco era alguém com confiança de vencer o concurso. Portanto, todos estavam curiosos para saber quem seria essa pessoa este ano. Ao ver Li Hengwen subindo para o campo de perfuração, todos começaram a falar um após o outro. Alguns funcionários do governo sentados ao redor de Li Jie viraram-se para olhar para ele e elogiaram seu filho com um sorriso forçado. Primeiro-ministro, seu filho é realmente corajoso. Consorte Li, parece bastante confiante, vamos ver o que vai acontecer. Apesar de Li Hengwen ter se masado com o Mestre Ping, todos sabiam que ele era o filho legítimo de Li Jie. Portanto, seu desempenho afetaria a reputação da família Li. Sugar sempre foi uma boa estratégia, principalmente no momento. Se Li Hengwen se mostrasse excelente no palco, além de elogios, ganharia a reputação de ser um filho de uma família correta. Se ele acabasse sendo um perdedor, o que eles dissessem deixaria Li Jie mais embaraçado, o que eles achariam divertido. De qualquer forma, eles não têm nada a perder. Sabendo o que se passava na mente de seus colegas, Li Jie rangeu os dentes secretamente. Ele sabia como Li Hengwen era um perdedor. Hengwen não tinha nenhum talento, então como ele poderia ter uma atuação incrível? Por que o diabo iria lá para se embaraçar? Essa praga não tinha pelo menos um pouco de autoconhecimento?
Li Jie gostaria de poder arrastar Heng até fora do campo de perfuração e encontrar um buraco para enfiá-lo lá dentro, para que ele não revelasse a piada que ele era em público. Sentindo o olhar ardente de Li Jie, Li Hengwen sorriu para ele calmamente. Então, ele disse ao soldado ao seu lado: "Por favor, me ajude a montar." O soldado ficou surpreso, pensando que devia haver algo errado com sua audição. Li Hengwen pediu: "Bem, este cavalo é tão alto, eu não posso subir nele." Ele não tentou abaixar a voz, então todas as pessoas no campo de perfuração sabiam o que ele estava dizendo. Algumas pessoas contiveram a vontade de rir para salvar um pouco de cara para Li Jie, e outras já caíram na gargalhada. Li Jie ficou embaraçado e o olhar que fixou em Heng mudou para mais ressentido. Ignorando as risadas e o olhar de desprezo sobre ele, Li Hengwen montou no cavalo com a ajuda do soldado. Sem saber como se estabilizar, quase caiu do cavalo. Ele ficou tão assustado que inconscientemente passou os braços em volta do pescoço do cavalo e acariciou o seu cabelo, dizendo gentilmente: "Querido cavalo, meu bebê, por favor, espere um pouco, deixe-me atirar a flecha primeiro." O cavalo pareceu entender do que ele estava falando e ficou quieto. Li Hengwen, tremuloso, ajustou sua posição antes de pegar o arco e a flecha do soldado. Ele apontou para o alvo e tentou puxar a corda do arco, mas ele falhou. E ele tentou de novo. A corda se moveu apenas alguns centímetros. Depois de esgotar toda a sua força para tentar 4 ou 5 vezes, Li Hengwen finalmente conseguiu puxar a corda até certo ponto. Sem forças para continuar a recuar, ele a soltou, e a flecha voou longe do arco. A flecha desenhou uma belíssima parábola no céu e acabou caindo 2 metros à frente de Li Hengwen. Recusando-se a aceitar o resultado, Li Hengwen tentou disparar mais algumas flechas, mas os resultados eram os mesmos. Finalmente, todos não puderam deixar de cair na gargalhada, inclusive aquelas pessoas que antes queriam salvar Li Jie. Li Jie ergueu a sua taça de vinho, fingindo um gesto de bebida para bloquear o rosto. Isso era muito embaraçoso para ele olhar. A risada soava tão aguda que Li Jie gostaria de poder ter algum tipo de magia para se tornar invisível. Na área de descanso das mulheres não muito dali, quase todas as mulheres começaram a rir quando viram a apresentação de Heng, exceto Zhang Chuhong. Li Hengwen era filho do primeiro-ministro, então quando ele mostrou sua incompetência no momento, ele também fez com que as pessoas duvidassem da educação da geração mais jovem na casa do primeiro-ministro. Ela olhou para a concubina Sun com cautela, apenas para descobrir que a concubina Sun estava franzindo levemente o testo. Sentindo o olhar de Zhang Chuhong, ela inclinou a cabeça para lançar um olhar a Zhang. Apesar de não haver muita emoção naquele olhar, fez o coração de Zhang disparar. Ela começou a suar em um instante, tremendo. Com tantas pessoas ao redor, a concubina Sun certamente não perderia a cabeça. Após lançar um olhar de advertência a Zhang Chuhong, ela voltou seu olhar para o local de perfuração. Zhang Chuhong deu um suspiro de alívio e tentou descobrir uma forma de explicar para a concubina Sun depois. Ela nunca permitiria que a família do primeiro-ministro fosse acusada de negligenciar a educação das crianças. Li Hengwen não se importava com nada disso. Com o rosto corado, ele voltou manquendo para seu assento e fez uma reverência ao imperador Ming, bem como à imperatriz. "Fiz o meu melhor." As expressões faciais do imperador e de sua imperatriz eram bastante complicadas. Como consorte do mestre Pin He, Li Hengyuan representava a família real em certo sentido. Portanto, sua incompetência envergonhou não apenas a si mesmo, mas também a família real. E daí? Eles foram a razão pela qual Li Hengyuan entrou em campo em primeiro lugar. Claro, o imperador não tinha ideia de que Hengyuan era um estúpido quando deu a ordem anterior. "Você deveria praticar mais no futuro." O imperador Ming acenou para dispensar Li Hengyuan de volta à sua posição, fora da vista, longe da mente. Li Hengyuan voltou a seu assento e não pôde evitar esfregar sua bunda. Foi uma queda difícil, então a dor era real. O público ainda estava rindo dele, mas Li Hengyuan não estava nem um pouco chateado. Ele fez com que essas pessoas acreditassem que ele era um perdedor. Um inválida e um perdedor, bem, essa é realmente uma combinação perfeita. Uma voz veio de seu lado esquerdo, e Hengyuan olhou apenas para ver a pessoa que acabara de fazer aquele comentário sarcástico passando na frente dele. Era seu irmão, Li Hengyan. Permanecendo em silêncio, Hengyuan sorriu para Li Hengyan descaradamente, como se ele não fosse aquele que acabara de se exibir em público. Li Hengyan lançou a Hengyuan um olhar hostil antes de se aproximar do imperador e se ajoelhar, fazendo uma reverência ao dizer: "Vossa Majestade, gostaria de ser o próximo a tentar."
Ele não planejava ser voluntário tão cedo no início, mas o desempenho de Heng Yuan envergonhou sua família, então ele tinha que se apresentar e salvar a reputação de sua família. Caso contrário, esses funcionários do governo continuariam a insultar Li Jie até que ele deixasse a cadeira. Sim, você pode. Sabendo o que se passava na mente de Li Hengyan e de seu pai, o imperador Ming atendeu ao seu pedido. Depois de agradecer ao imperador, Li Hengyan saltou para o campo, saltou em direção ao cavalo e montou nele. Seus movimentos eram rápidos e ágeis, o que ganhou gritos e aplausos do público. Li Jie finalmente tinha algo de que se orgulhar. Li Hengyan montou o cavalo em alta velocidade e a poeira voava atrás dele. Sua figura ereta e temperamento extraordinário se encaixavam na imagem de um cavaleiro gracioso da classe alta. Ele se abaixou de repente para pegar o arco e as flechas do soldado. Ele mirou no alvo e puxou a corda até ao máximo antes de soltá-la. A flecha voou longe do arco e atingiu o alvo. Uau! Surpreendente! Seu desempenho foi impressionante e divertido. Com um leve sorriso nos lábios, Li Hengyan deu mais alguns tiros, e cada flecha penetrou bem no centro do alvo. Depois que o cavalo correu alguns círculos, Li Hengyan parou o cavalo de repente, o que o fez levantar as patas dianteiras e relinchar. Li Hengyan permaneceu estável a cavalo. Quando o cavalo se acalmou, Li Hengyan desmontou e fez uma reverência ao imperador Ming. Sua Majestade, obrigado por sua paciência. Apesar da pouca idade, Li Hengyan tinha o porte maduro de um adulto e parecia modesto. O imperador Ming estava muito satisfeito, pensando que essa era a aparência de um futuro funcionário do governo de Grande Shu. O imperador Ming aplaudiu com um sorriso, dizendo: "Ótimo, muito bom. Você correspondeu às nossas expectativas como o filho do primeiro-ministro. Eu deveria recompensá-lo por isso." Li Hengyan lutou para esconder a alegria de seu rosto, mas uma pitada de exultação estava em seu tom. "Obrigado, Sua Majestade." Li Hengyan voltou para seu assento, e quando passou por Heng Yuan, lançou ao outro um olhar involuntariamente, regozijando-se. Ele poderia bem correr até Heng Yuan e gabar-se. "Parabéns, irmão." Heng Yuan ergueu a taça de vinho em sua mão para fazer um gesto de brinde para Li Hengyan calmamente, como se não notasse a expressão no rosto do outro. Não conseguindo ver qualquer sinal de frustração ou agitação no rosto de Heng Yuan, Li Hengyan ficou bastante decepcionado. Com isso, ele acenou com a manga e saiu com raiva. Esses dois irmãos eram totalmente diferentes um do outro. O desempenho de Li Hengyan fez com que Heng Yuan parecesse mais incompetente. Os olhares de todas as direções estavam provocando Heng Yuan direto ou utilmente. Heng Yuan não parecia ter notado nada disso. Ele apenas se concentrou em observar o desempenho das outras pessoas. Em comparação com Li Hengyan, que se saiu tão bem, o resto dos candidatos parecia medíocre. O imperador Ming começou a ficar entediado com sua mediocridade, e o eunuco que estava de pé ao seu lado, que era bom em observar e beijar bunda, abaixou-se ligeiramente para sussurrar ao imperador: "Sua Majestade, ouvi dizer que o filho do ministro da Receita, Bai, está aqui hoje. Ele é um homem muito talentoso e brilhante. Se você se sente entediado, por que não convoca ele para demonstrar suas habilidades?" Lembrado pelo eunuco, o imperador Ming começou a se lembrar da existência de Bai Yan. Há alguns anos, ele venceu a disputa na caça imperial como o candidato mais jovem. Esse jovem confiante e desenfreado deixou uma impressão profunda no imperador Ming naquele ano. Com o ânimo elevado, o imperador Ming disse ao ministro da Receita que estava sentado em um assento subordinado: "Bai, ouvi dizer que seu filho também está aqui. Por que não dizer a ele demonstrar seu talento?" O ministro da Receita não esperava que o imperador Ming prestasse atenção em seu filho, e seu corpo enrijeceu ao ouvir isso. Ele não tinha a intenção de deixar seu filho demonstrar nada, pois isso poderia fazer com que o imperador demonstrasse um interesse especial em seu filho, e assim arruinar o esquema que teve planejado com grande esforço. Ele tentou se desculpar: "Meu filho não está se sentindo bem hoje. Acho que é melhor não deixá-lo decepcionar com um desempenho ruim." Ao ouvir isso, Heng Yuan interrompeu: "Oficial Bai, até eu tenho coragem de fazer uma apresentação. Não há como ele faça pior do que eu. Então com o que se preocupa? Além disso, todos nós sabemos que seu filho é extraordinariamente talentoso. Eu realmente quero ver por mim mesmo." O imperador Ming trancou por causa de Heng Yuan, o que o fez encolher os ombros e calar a boca. O ministro da Receita estava indignado. "Como uma pessoa que acabou de se envergonhar, por que você não fica quieto no canto? Por que o diabo você se intrometeu no meu negócio?" pensou ele. Mesmo assim, Heng Yuan não lhe deu desculpa para recusar o pedido.
Sem outra alternativa, o ministro da Receita ordenou que um soldado chamasse Bai Yan. Quando Bai Yan chegou, ele lançou um olhar de advertência a Yan, instruindo-o a restringir sua verdadeira capacidade para não impressionar muito o imperador. Bai Yan sorriu sem dizer nada. Seu rosto bonito parecia confiante e desenfreado como sempre, como se ele pudesse superar qualquer dificuldade com um sorriso. Em um instante, o imperador Ming sentiu como se tivesse retornado à caça imperial alguns anos atrás. O jovem à sua frente estava confiante e tinha tudo sob controle. No entanto, Bai Yan mudou em alguns aspectos. Se você olhasse para os olhos dele, não conseguiria mais detectar sinais de ignorância ou impulso. Eles haviam se tornado insondáveis demais para enxergar. Diferente de Li Hengyan, que precisava fingir uma aparência calma e composta, Bai Yan tinha uma mente realmente incisiva e sofisticada, o que o tornava mais confiável. O imperador Ming apreciava muito a excelente aparência de Bai Yan, que estava de acordo com sua conhecida reputação de um homem brilhante. O imperador apenas se perguntava se sua habilidade com o arco e flecha montado seria tão brilhante quanto sua aparência. "Você pode começar", disse o imperador Ming. Bai Yan fez uma reverência e acenou com a cabeça. No segundo seguinte, com seus trajes vermelhos esvoaçando, Bai Yan pousou nas costas de um cavalo alto. Sua figura era ereta e seu olhar penetrante, o que contribuía para sua postura composta e imponente. O cavalo que Bai Yan montou era o mais selvagem no campo de treinamento, que ainda não havia sido domesticado por ninguém. Ninguém mais teve coragem de montar neste cavalo, exceto ele. O treinador de cavalos tremia de medo, temendo que o cavalo selvagem saísse do controle e machucasse Bai Yan, bem como o distinto público ao redor. Com certeza, o cavalo agiu tão descontroladamente quanto o treinador esperava. Assim que Bai Yan se sentou em seu lombo, o cavalo começou a correr loucamente. Seu relincho estrondoso ressoou em todo o campo de perfuração, atingindo o coração de todos. Quase todas as pessoas estavam prendendo a respiração e olhando para o homem e o cavalo no campo. Eles se inclinaram para trás involuntariamente, o que foi uma ação de esquiva instintiva em face do perigo. Até mesmo o público podia sentir a opressão do cavalo selvagem, muito menos Bai Yan, que o estava montando. No entanto, Bai Yan nem mesmo franziu a testa. Com suas roupas vermelhas esvoaçando na nuvem de poeira, ele estava bastante calmo e composto. Não importava quão louco o cavalo fosse, ele se sentava ereto e elegante, suas pernas agarrando-se firmemente aos flancos do cavalo. Ele puxou as rédeas para erguer a cabeça do cavalo e o cavalo empinou como se estivesse tentando derrubar Bai no chão. No entanto, Bai Yan ainda segurava as rédeas para controlar e orientar os movimentos do cavalo. Não importava se galopasse ou empinasse, não conseguia se livrar de Bai Yan. Parecia que havia encontrado um adversário forte. Gradualmente, o cavalo foi domesticado, o impulso louco parou e ele ficou no centro do campo de perfuração, submissamente, soltando um suspiro quente. Quando Bai Yan estendeu a mão para acariciar o cabelo de seu pescoço, ele até esfregou sua mão afetuosamente. A poeira rodopiante voltou ao solo. Suas roupas vermelhas assobiavam com o vento e suas sobrancelhas se erguiam com confiança. Ele domesticou com sucesso o cavalo selvagem. O processo de domar o cavalo foi tão deslumbrante que os funcionários do governo aplaudiram involuntariamente por ele. Apesar da raiva que sentia, o ministro da Receita teve de forçar um sorriso para aceitar os comentários lisonjeiros de seus colegas, o que foi uma espécie de tortura para ele. No entanto, isso ainda não acabou. Pelo contrário, foi o início de um show maravilhoso. Depois que o cavalo foi domesticado, Bai Yan o guiou em uma série de movimentos perigosos, mas vibrantes, que chocaram o público e os impressionaram com suas excelentes habilidades equestres. Até mesmo o imperador Ming ficou atraído por sua atuação e o aplaudia de vez em quando. Depois da apresentação equestre, Bai Yan pegou o arco e as flechas do soldado e começou a atirar das costas daquele cavalo ao galope. Em 3 lados do campo havia 12 alvos. Bai Yan terminou de atirar antes que o público percebesse.
Quando eles voltaram aos seus sentidos, tudo o que puderam ver foram as flechas inseridas no centro do alvo. Ele não perdeu nenhum tiro. Havia mais. Enquanto o cavalo ainda corria em alta velocidade, Bai Ian tirou 3 flechas da aljava e as colocou no arco ao mesmo tempo. Ele puxou a corda e a soltou, o brilho em seus olhos tão brilhante quanto um raio. As 3 flechas se separaram no ar e foram em direção a 3 alvos diferentes antes de atingirem as flechas desses alvos e dividir cada um deles em 2 metades. Com uma força forte, as flechas penetraram nos alvos depois de dividir as flechas anteriores. Foi um show e tanto, que deixou todos sem palavras. Excelente! O imperador quebrou o silêncio depois de muito tempo. Então, a multidão explodiu em aplausos e gritos estrondosos. Bai Ian não pareceu afetado pelos aplausos e gritos. Ele desmontou do cavalo na frente do imperador Min, nem humilde nem agressivo. Boa, você é realmente talentoso e brilhante. Estou impressionado. Sua apreciação por Bai Ian estava escrita em seu rosto, como se ele desejasse que pudesse recrutar Bai Ian como funcionário de governo imediatamente. Não me decepcione nos exames imperiais da primavera do ano que vem. Ele ordenou que Bai Ian fizesse os exames imperiais da primavera no ano que vem, concedendo a Bai Ian o privilégio de pular o pré-teste do outono. A multidão estava empolvorosa. Apesar de serem invejosos ou ciumentos, eles não achavam que havia algo de errado com a decisão do imperador. Além disso, estavam curiosos para saber se o talento, uma vez conhecido, se destacaria nos exames imperiais da primavera. Bai Ian tinha toda a confiança sobre isso. Obrigado, Sua Majestade. Não vou decepcioná-lo. O imperador Min dispensou Bai Ian com um sorriso. Apesar de ele não ter recompensado Bai Ian como fez com Lik Hengyan, todos sabiam quem era aquele que o imperador Min realmente apreciava. Quando Bai Ian passou por Hengwan, o outro fez um gesto de brinde sutilmente para ele e Bai respondeu com um sorriso. Tudo aconteceu sem dizer. Ao sair, Bai Ian encontrou Lik Hengyan cara a cara. Tio de Bai, Lik Hengyan chamou Bai, arrogância e espírito competitivo estampados em seu rosto. Não vou perder para você no concurso de caça amanhã, Bai. Bai Ian sorriu ao responder. É mesmo? Desejo boa sorte, tio de Li. Seu tom era bastante indiferente, pois ele nem mesmo considerava Lik Hengyan um oponente. No que dizia respeito a Lik Hengyan, a atitude de Bai era um insulto para ele. Com os olhos semicerrados, sua compostura tornou-se violenta e disse em tom irritado. Tio de Bai, então veremos quem é o melhor amanhã. Bai Ian saiu sem responder à sua provocação. Observando a figura de Bai se afastar, Lik Hengyan ranziu os dentes e cerriu os punhos, como se quisesse fazer Bai em pedaços. Este deveria ser seu palco. Como poderia Bai Ian, o filho abandonado da casa do ministro da Receita, ocupar seu lugar no centro das atenções? Ele não tinha o direito de fazer isso. Ele decidiu que precisava fazer Bai pagar o preço. Bai estava nem aí para o que se passava na mente de Lik Hengyan. Para ele, Lik Hengyan era apenas uma criança que roubou a fantasia de um adulto e fingiu ser maduro e composto. Quanto ao concurso de caça amanhã, se tudo correr bem, o imperador manteria Bai ao seu lado, abrindo a exceção de nomear Bai como seu guarda-corpos temporário. Depois de repetir tudo o que havia acontecido em sua mente, Bai Ian ergueu os olhos e viu Fu Qinsheng parado na porta da tenda militar, cujo temperamento indiferente e elegante era incompatível com o terreno de caça. Quando Fu Qinsheng viu Bai Ian voltando, um leve sorriso apareceu em seu rosto distante e elegante, como se a neve tivesse derretido sob o sol quente, o que fez o coração de Bai Ian pular de contente. Bai Ian acelerou os passos involuntariamente. Ele caminhou até Fu e segurou a mão de Fu antes de dizer com orgulho: Eu estava bonito agora? Ele gostava de se exibir diante de Fu Qinsheng, mas nunca se importou com a opinião de ninguém. Fu Qinsheng sorriu ao acenar com a cabeça, uma pitada de prazer em seu tom. Sim, você é o melhor. Bai Ian sorriu também.
Então, eles entraram na tenda militar, segurando a mão um do outro. Bai Yan se tornou o vencedor do concurso de tiro com arco montado, como esperado. O imperador Ming até disse a Yan para ficar ao seu lado no evento de caça no dia seguinte. Todos aqueles cavalheiros da classe alta tinham ciúmes de Yan, mas não tinham motivos para reclamar, pois Yan havia provado sua competência e, portanto, merecia a homenagem. O ministro da Receita fez uma careta ao ser parabenizado por todos os demais. Quando a multidão saiu, ele foi direto para a tenda militar de seu filho. Na época, Yan e Qin Chan estavam jogando Go na tenda militar. Eles não ficaram surpresos ao ver o ministro da Receita entrar com um olhar carrancudo. Yan largou a peça em sua mão antes de se levantar e cumprimentar respeitosamente. Pai! O ministro da Receita ficou furioso, dizendo: Bastardo! Você esqueceu o que você me prometeu? Você disse que nunca colocaria os pés na política. Veja o que você fez hoje. A ordem veio diretamente de Sua Majestade. Eu não tive escolha, disse Yan. Na verdade, ele não se ofereceu para fazer nada. Ele foi solicitado especificamente pelo imperador. Sem palavras, por causa desse argumento, o ministro da Receita olhou para o seu filho com raiva, temendo que seu filho o superasse um dia. Você poderia ter escondido um pouco de sua força. Por que você fez um show tão bom? Yan deveria evitar chamar a atenção para o seu talento, mas fez o oposto. Ao impressionar o imperador, ele conseguiu a passagem para um futuro brilhante em sua carreira política, mas o ministro da Receita não aceitaria. Não tenho coragem de enganar Sua Majestade. Isso seria um crime, disse Yan, mas ele não parecia nem um pouco tímido. Mais uma vez, o ministro da Receita ficou sem palavras. Ele se virou para olhar para Qin Chen, que havia ficado quieto o tempo todo, dizendo: Não se esqueça que você jurou por Fu Qin Chen no passado. Agora que você quebrou seu juramento, não me culpe se algo acontecer com ele. O ministro da Receita sabia que Qin Chen era o ponto fraco de Yan. Contanto que ele tivesse algo sobre Qin Chen, era fácil fazer Yan obedecer. Qin Chen era um homem que havia sido condenado por um crime, então ele poderia facilmente tornar a vida de Qin Chen miserável usando alguns truques. Por certeza, Yan não conseguia mais permanecer calmo quando Qin Chen foi mencionado. Ele franziu a testa ferozmente e moveu-se inconscientemente para a frente de Qin Chen. Pai, por que você não pode simplesmente vir diretamente para mim? Yan disse em um tom impaciente. As pessoas da casa do ministro sempre o ameaçavam com Qin Chen, tentando fazê-lo obedecer e recuar. O ministro da Receita zombou. Bem, funcionou, não foi? Contanto que funcione, não me importa quem ele é ou quantas vezes eu faça. Pensando que tinha algo contra Yan, estava exultante e confiante. Antes de Yan poder responder, o ministro da Receita continuou. Deixe-me ser claro, se você fizer algo desobediente novamente, não posso garantir o que acontecerá com sua pessoa amada. Com isso, o ministro da Receita deixou a tenda militar arrogantemente. A tenda caiu em silêncio por um instante. Yan se aproximou para envolver Qin Chen nos seus braços, dizendo: Não se preocupe, eu estou aqui. Vou ajudá-lo a recuperar todas as coisas que você perdeu. Percebendo uma sugestão de resolução em seu tom sem motivo, Yan perguntou ansiosamente: O que está em sua mente? Yan beijou Qin Chen na testa e tranquilizou-o sorrindo. Relaxe, vamos envelhecer juntos. Não tenho intenção de desistir. Qin Chen não se tranquilizou com seu tom provocador. Ele apertou as roupas de Yan com força e seu coração disparou. Depois de um longo tempo, Qin Chen finalmente conseguiu falar, como se estivesse implorando. Prometa-me que você nunca fará nada que possa colocar sua vida em risco. Yan permaneceu em silêncio. Prometa-me. Qin Chen olhou para os olhos de Yan com medo e ansiedade. Yan soltou um longo suspiro antes de responder sinceramente. Eu prometo. Li Jie estava sentado em uma poltrona em sua tenda militar, com Sharg Chu-hong sentada atrás dele e esfregando sua testa suavemente. Conversei com a concubina Shun hoje, e ela parece gostar de Wen Jun, disse Sharg Chu-hong. A felicidade em seu rosto difícil de esconder. Entretanto, Li Jie não gostou desse arranjo de casamento. Por que seu pai quer que Wen Jun se case com o mestre Dongzeng? Mestre Dongzeng provavelmente passará o resto de sua vida em cultivo budista. O que poderia resultar de bom em seu casamento? Como todos sabem, Mestre Dongzeng é um monge budista devoto. Nenhum pai gostaria de casar suas filhas com o Mestre Dongzeng, porque casar com ele não ajudaria a ganhar qualquer poder imperial. E o que é pior, sua esposa provavelmente levaria uma vida solitária e patética após o casamento.
Li Jie não conseguia entender por que seu sogro tentava casar Wen Jun com o mestre Dongzeng. Em sua perspectiva, sua filha deveria se casar com o príncipe herdeiro ou com o mestre Yongzang. Mestre Dongzeng nunca foi alguém que ele consideraria. Meu pai está no tribunal há décadas. Tenho certeza que ele tem seu próprio motivo, disse Sharg Chu-hong. Enquanto massageava as costas, ela continuou. Combinação de uma família influente, apesar de ter sofrido um declínio nestes anos, é a única força que pode competir com a família de onde vem a impureza. Talvez mestre Dongzeng seja iluminado e tenha interesse no trono algum dia. Com a ajuda de concubina Shun, ele tem uma chance de vencer. Além disso, com o poder atual que temos, se Wen Jun se casar com o príncipe herdeiro ou com o mestre Yongzang, faremos o imperador se sentir ameaçado. Podemos também casar Wen Jun com o mestre Dongzeng, que se distanciou das lutas de poder político, o que fará o imperador acreditar que você não tem intenção de se envolver na luta pela sucessão do trono. Claro, Sharg Chu-hong herdou todos esses pensamentos de seu pai. Antes de seu pai o convencer, ela também não queria que Wen Jun se casasse com o mestre Dongzeng. Ela sempre quis que sua filha fosse a futura emperesa, a mulher mais poderosa do país. Como seu pai dizia, a luta pela sucessão do trono estava para começar, o que o imperador certamente notaria. Nenhum imperador gostaria de seus filhos e funcionários do governo lutando desesperadamente por seu trono quando ele ainda estivesse vivo. Portanto, neste ponto, um funcionário inteligente deveria saber o suficiente para se distanciar dos partidos lutando pelo poder. Não precisou de muito esforço para Li Jie entender os pensamentos de seu sogro e ele não tinha mais objeções a esse arranjo de casamento. Como dizem os ditados, quanto mais velho, mais sábio. Seu sogro era muito mais atencioso do que ele. Então, bem, nesse caso, você deveria passar mais tempo com a concubina Shun e a convencê-la a concordar com o casamento de Wen Jun e seu filho, disse Li Jie. Com um aceno de cabeça, Sharg Chu-hong respondeu, eu vou. E então, ela ajudou Li Jie a se trocar antes de irem para a cama juntos. Eles não tinham ideia de que Wen Jun tinha ouvido a conversa de seus pais do lado de fora da tenda militar. Só então ela soube que seus pais haviam começado a arranjar seu casamento. Eles sabiam que ela gostava do mestre Pinheiro, então por que a forçariam a se casar com alguém por quem ela não tinha sentimentos? Li Wen Jun mordeu o lábio e quando um brilho ressentido passou por seus olhos, teve uma ideia.